Temos aí bomba contra o senhor Carlos Bolsonaro e contra o Ramagem. A Ramagem aí que era chefe da BIM no governo Bolsonaro. Olha, essa semana tivemos vários depoimentos que estão finalizando aí o inquérito da ABIN Paralela. Na verdade não tinha a ABIN Paralela não, a ABIN mesmo, que é a Agência Brasileira de Inteligência, foi utilizada pelo Carlos Bolsonaro, enfim, pelo governo Bolsonaro, como uma agência de espionagem de inúmeros cidadãos brasileiros, tanto de oposição como de situação, apoiadores do governo Bolsonaro. A gente viu aí que Arthur Lira, ministros do STF foram espionados, vários parlamentares bolsonaristas foram espionados também, não só gente da oposição, eles espionam os seus próprios para saber onde teria uma possível traição. Pois bem, acontece que, nessa semana, terça e quarta-feira, agentes da ABIN fizeram aí depoimento à Polícia Federal, prestaram depoimento. Na quinta-feira, prestaram depoimento aí os números 1, 2 e 3 da ABIN já no governo Lula. Eu avisei aqui em 2023 que havia traidores no governo Lula que estavam na ABIN. Eu avisei, olha, a ABIN fica submetida aí ao escrutínio do Gabinete de Segurança Institucional, que o Lula colocou ali um general no começo do governo para ser o ministro-chefe do GSI, que no governo Bolsonaro era o general Heleno. E eu falei para vocês, plantonistas, eu disse, olha, o Lula colocou ali o pessoal no GSI, e no GSI só tem milico. E esses milicos são todos bolsominions. E eles estão mantendo os bolsominions na ABIN. Se trocam nomes, eles trocam 6 por meia dúzia. E fica o mesmo nível de fascista que estava antes. Isso foi comprovado depois. O que eu falei e avisei antes foi comprovado depois, quando essa investigação da Polícia Federal comprovou que, em pleno governo Lula, a chefia da ABIN estava apagando provas dos crimes que cometeram no governo Bolsonaro. Aí você fala, peraí, como é que o Lula mantém como número 2 e 3 da ABIN, chegaram a ser presos, o número 2 e 3 da ABIN do governo Lula, como é que ele mantém uns caras que são bolsominions? Pois bem, no meio de 2023, teve ali uma limpeza em vários órgãos públicos feita pelo Capelli. Vamos lembrar que o Capelli, ele foi ali o interventor do Distrito Federal depois do dia 8 de janeiro e foi ali interino no GSI. Aí ele fez uma limpa no GSI. E aí descobrimos que mais de 90% dos milicos bolsonaristas indicados pelo general Heleno continuavam no Gabinete de Segurança Institucional. Por quê? A justificativa dada aí por membros do governo é que é muito difícil de demitir os militares, porque você tem que avisar com antecedência que o militar vai ser demitido. Eu fiquei assim, o quê? O quê? O militar agora é um deus para demitir o cara, que obviamente é contra o governo, lembrando que o GSI faz a segurança do Lula. E eles estavam ali querendo um plano que ia matar o Lula, que era o plano de golpe de Estado. Olha o tamanho da contradição. E aí, para demitir esses caras, tem que avisar antes, fazer carinho, fazer assim, ó, na cabeça, um cafuné, para falar, ó, vai ser demitido, viu, militar? Ó, tadinho. Vou te dar uma compensação de alguns milhões aí, porque, ó, você vai perder o emprego. Sendo que todos eles ganhavam salário em dobro. Ganhava salário de militar e salário de estar no ministério. Aí você vê o tamanho da desgraça que ficou o Brasil durante o governo Bolsonaro, com os militares se achando acima do bem e do mal. Pois bem, foi feita uma limpa. Mas a Polícia Federal continuou sua investigação e viu ali que aqueles caras estavam apagando provas. Inclusive, segundo a Polícia Federal, algumas provas foram realmente ocultadas, foram apagadas por eles. Você vê, foram depor aí esse final de semana. Essa semana. Eis que um dos agentes da ABIN solta uma bomba no seu depoimento. Esse agente da ABIN disse que, vamos lembrar, os agentes da ABIN, eles fazem parte aí do Gabinete de Segurança Institucional, que faz a segurança do Lula e dos ministros do Lula. A ABIN também é responsável por fazer investigações sobre cidadãos brasileiros, quando eles são aí escolhidos para algum cargo de confiança ou algum cargo do alto escalão, para ver se não é alguém que pode causar algum perigo e tudo mais. E a ABIN também, também faz ali investigações sobre se alguém pode fazer um atentado terrorista ao Lula e coisas do tipo. Esse agente da ABIN, ele estava na ABIN já no governo Bolsonaro. É um desses aí, fascistas que continuaram na ABIN. Eu fico pasmo aí. Eu falo às vezes que tem forças ocultas, que eu uso esse termo porque o Jânio Quadros, quando ele renunciou, vamos lembrar como é que foi a história do Brasil. Jânio Quadros era presidente, tinha uma aprovação bem alta, ele renunciou. Entrou o Jango, que era vice dele. O Jango, ele era mais de esquerda que o Jânio Quadros, e o Jango sofreu um golpe de Estado e aí começou a ditadura de 64.
A ditadura começou na prática, ali, o golpe de Estado começou na prática quando o Jânio renunciou. E ele renunciou alegando forças ocultas. Forças ocultas que ele não disse quem era, o obrigaram a renunciar, senão ia dar ruim para ele, acabar morto o Jânio IV. É isso. Forças ocultas eram quem? Os militares com milhões de dólares que os Estados Unidos enviaram para os militares para eles darem golpe de Estado. Essas eram as forças ocultas. Hoje temos forças ocultas que fazem com que algumas coisas inexplicáveis aconteçam no governo Lula. Eu vou dar um exemplo. O José Múcio, ministro da Defesa, ele é mantido. Não apenas mantido, já vimos o Lula publicamente pedir para ele continuar no ministério. Um cara que fala que tem familiares que estiveram nos acampamentos golpistas e que o 8 de janeiro não foi golpe de Estado. Ele continua lá. Aí você fala, por que o Lula mantém esse cara como ministro? Alguém acha que o Lula quer manter como ministro um cara que diz que a tentativa de assassinato do próprio Lula não é golpe? Não, né? Então tem alguma força oculta que está obrigando, entre aspas, ou sem aspas, o Lula a manter esse cara. E que esse é o cara que dá alguma paz ao Lula. Se não for ele, Lula pede para ele ficar, a coisa tende a ficar feia. Forças ocultas. Quais forças ocultas estão obrigando o Lula a manter a Marina Silva como ministra? Saindo notícias aí nessa semana, e na semana que vem eu vou fazer vídeos aí sobre isso, porque está saindo mais informação agora, de que o IBAMA não apenas está atrasando a exploração do Brasil na margem equatorial, que é o novo pré-sal, que tem aí cerca de 25 trilhões de reais para o Brasil explorar e para o Brasil ser aí, segundo analistas, a Suíça da América Latina. Não! O IBAMA também está facilitando que as empresas estrangeiras roubem a nossa parte do pré-sal. Então, ao mesmo tempo que o IBAMA atrasa a Petrobras e todos os brasileiros, né, que vão ganhar com isso aí, que vai ser investido em saúde, educação, geração de empregos, enfim, são muitos trilhões, o IBAMA está deixando as estrangeiras roubarem o nosso petróleo. É isso que está sendo feito. Por que é mantida a cúpula do IBAMA e a Marina Silva? Forças ocultas. E ao mesmo tempo tem forças ocultas pelo motivo de que eu duvido que o Lula seria aí negligente e deixaria em cargos chave bolsonaristas que foram indicados pelo governo Bolsonaro. Militares ainda. Duvido. Mas aconteceu. E aí, agora, estes que estavam na ABIN, no governo Bolsonaro, viram que serão presos, porque a Polícia Federal tem provas de que eles ocultaram ali as provas dos crimes que cometeram de espionagem na ABIN. E aí, um deles falou, peraí, acontece o seguinte, teve uma viagem que foi feita ao Catar, e ele foi lá como agente do governo ao Catar, em que eu fui forçado, eu fui constrangido, ou seja, sob constrangimento, quer dizer, o tipo de assédio ali no emprego, a levar joias do governo do Catar, relógios de luxo, para o Ramagem, que estava no Brasil. E eu fui obrigado a viajar com essas joias. Lembra do caso das joias do Bolsonaro? Lembra? O Bolsonaro, ele vendeu uma refinaria a preço de banana para o fundo Mubadala, que é o fundo aí dos países árabes. Esse fundo é dos Emirados Árabes Unidos, mas a Arábia Saudita, o Catar, o Bahrein e outros países têm uma participação pequena nesse fundo. O Bolsonaro vendeu uma refinaria que custava 21 bilhões de reais por apenas 11 bilhões, ou seja, roubaram 10 bilhões de reais nessa venda aí. E aí o Bolsonaro passou a receber joias, diamantes, tudo mais, e o ministro de Minas e Energia, que é exatamente quem cuida de refinarias e tudo mais do Bolsonaro, fez 123 viagens a esses países, e ele sempre ia com uma mala e voltava com 3 ou 4 malas cheias. E aí você fala, pô, pensa num cara que gosta de comprar mala em Dubai, porque se ele vai com uma mala e volta com 3 ou 4, é que ele foi lá e comprou maletas. Pô, esse cara tem quantas maletas em casa? Uma coisa você vai com 3, 4 maletas, cheias ou vazias, e aí você volta com as mesmas. Outra coisa você vai sempre com uma e volta com 4. Por que esse cara tá gastando tanto dinheiro em mala? De onde vem essa grana? O que ele tá transportando nessas malas? Um belo dia pararam ele e viram que tinha ali um colar de joias que vale 17 milhões de reais, um cavalo de ouro e outras joias. Aí viram, opa, começou o inquérito das joias. Aquele inquérito começou ali com o então almirante, né? Culpando a Michele Bolsonaro pela joia, dizendo que a joia era da Michele. Agora sabemos que não eram só ele não era o único muambeiro de joias. Agentes da ABIN e talvez do GSI, por que não, também transportavam joias para membros do governo Bolsonaro. Esse agente da ABIN não ficou claro aí, a polícia não vazou isso. Vazou na coluna do Aguirre Talento, que é um jornalista do UOL. Sempre que vaza alguma coisa das investigações da Polícia Federal, vaza na coluna dele. Tem coisa que a Polícia Federal torna pública, isso aí na imprensa inteira. Mas quando tem vazamento, é sempre na coluna dele. Ele tem alguma fonte ali na PF.
E aí vazou na coluna dele, mas não vaza tudo o que foi dito no depoimento. Então não ficou claro como essas joias entraram no Brasil. Inclusive ele fala, olha, dependendo da maneira como ele fez as joias entrarem no Brasil, não foram declaradas, ele também cometeu o crime aí de sonegação de impostos e tudo mais. Só que o crime não foi cometido só por ele foi constrangido, que é constrangimento ilícito, a cometer o crime para o Ramagem. O Ramagem, que vamos lembrar, por que o chefe da BIM estava recebendo joias? O Ramagem foi ali indicado pelo Carlos Bolsonaro. O Ramagem, muito provavelmente, estava fazendo algum serviço de espionagem em conluio aí com o governo do Catar. Eu acho difícil que por conta de uma refinaria ali, o Ramagem teria uma parte no negócio. Não tem nada a ver a ABIN com a venda da refinaria. Então temos aí conluio da ABIN, vamos lembrar que quem mandava no Ramagem, o chefe do Ramagem, era o Carlos Bolsonaro. Ramagem amicíssimo do Carlos, foi colocado no cargo pelo Carlos. Vamos lembrar que o Bebiano, pouco antes de morrer, ele deu uma entrevista ao Roda Viva e depois, 2, 3 dias depois, a Jovem Pan, ele estava até no carro dele nessa entrevista, com roupa e tudo mais, de corrida, porque o Bebiano, ele fazia corrida, ele corria, ele era atleta. Ele era forte, assim, no sentido de ser um pouquinho acima do peso, mas ele era forte também com muito músculo, porque ele corria muito, ele fazia muita musculação, não fumava, não bebia. E o Bebiano não bebia, depois ele falar que o Carlos Bolsonaro queria montar um esquema de espionagem na ABIN e que o Carlos Bolsonaro foi o responsável pelo caso Adélio, ele confirmou isso tudo numa entrevista 2, 3 dias depois na Jovem Pan. Menos de 10 dias depois da entrevista da Jovem Pan, o Bebiano, que não fumava nem bebia e era atleta, morreu de ataque cardíaco. Ele também não tinha nenhum tipo de má formação no coração, nenhum tipo de coisa que você fala, nossa, esse cara aí pode ter problemas cardíacos em algum momento. Não tinha. Então, fica estranho, né? Fica bem estranho a gente pensar, como é que morreu o Bebiano? Será que ele infartou ou será que ele foi infartado? Vamos lembrar que a Netflix aí virou nos últimos anos praticamente uma escola de como envenenar ou matar alguém aí sem deixar vestígio. O que tem de série, tem umas 20 aí na Netflix, que ensinam a fazer isso com todos os detalhes, é uma loucura. Pois bem, na época da TV aberta isso seria proibido, tá? Na Netflix, né, mundial, aí não é proibido. Aí, o Bebiano morreu nessas circunstâncias. E aí temos aí, ó, parece que o caso das joias não era tão pequeno quanto a Polícia Federal pensava. E agora estamos aí com o Procurador-Geral da República sentado, deve estar com a bunda quadrada, o senhor Gonê, que agora eu entendi porque que o nome dele é Gonê com um T mudo no final. É um T de tartaruga. Deve estar com a bunda quadrada porque ele pegou o processo aí, que é a investigação do caso das joias, e sentou em cima. A investigação acabou no dia 27 de julho do ano passado. Já estamos em abril. Ou seja, já fez 9 meses, já pariu, já vai parir aí. 9 meses. E o que não pariu? Não pariu uma denúncia. O Gonê não denunciou o Bolsonaro, porque já expliquei aqui qual é o plano da elite financeira do Brasil, que envolve o Gonê. Já falei aqui inúmeras vezes que o Lula, em setembro desse ano, deveria dar um pé na bunda do Gonê, mas tão forte que até o tataraneto do Gonê vai nascer com uma marquinha no bumbum do tamanho do chute que ele tem que levar na bunda do Lula e colocar alguém que tenha aqui uma estrela do PT tatuada na testa. Preferencialmente alguém que vários parentes desse procurador tenham morrido de Covid na pandemia. Preferencialmente, tá? Alguém que fale, caramba, morreu toda a minha família de Covid na pandemia. Alguém que venha com sangue nos olhos para fazer não o que a elite financeira do país quer, e sim o que tem que ser feito. Mas lembremos, há forças ocultas aí que estão deixando a atuação do Lula em algumas coisas bem limitada. Não sabemos que forças são. Assim que eu ficar sabendo, um dia saberemos, eu conto a vocês. Lembremos, quando o Jânio Quadros um dia renunciou, coisa que o Lula não fará, e alegou forças ocultas, ninguém sabia. O povo brasileiro ficou sabendo daquilo muitos anos depois. Então, espero que em menos de muitos anos, espero que em breve saibamos aí quais são essas forças e que elas sejam derrotadas. E o Lula nunca falou em forças ocultas, mas dá pra ver que tem. E aí, nesse caso aí, a gente vê, peraí, o Gonê tá há 9 meses com esse caso, e agora o caso fica maior, porque agora a gente vê que até o chefe da BIM estava recebendo relógios de luxo. Não foi dado ali na matéria detalhes de quais relógios de luxo sejam, mas é muito fácil investigar, porque a Polícia Federal pode ver as viagens do agente da BIM, e ele deve ter dito qual viagem, né? Foi uma viagem ao Catar, ver quando ele viajou ao Catar e pegar imagens de câmeras de segurança do aeroporto e ver ele entrando, ver se ele declarou, se ele não declarou. Então tá muito fácil aí de ter indícios
do que ele falou. Foi feita operação de busca e apreensão na casa do Ramagem. A Polícia Federal não noticiou se encontrou relógios, tudo mais. Noticiou na época que pegou ali tablets, computadores e inclusive um computador de uso exclusivo da ABIN. O que significa que em pleno setembro de 2023, o Ramagem continuava espionando. O esquema de espionagem talvez funcione até hoje. Olha só como é grave aí os crimes que cometeram Carlos Bolsonaro e Ramagem. Agora a Polícia Federal vai para cima. Lembremos, o Alexandre de Moraes está por aqui. Alexandre de Moraes, esse negócio de anistia deixou o Alexandre de Moraes furioso. Ele está furioso até com ministros do STF, que estão falando em modular as penas. E agora ele vai para cima do Carlos Bolsonaro e do Ramagem. A Polícia Federal está indo para cima e essa investigação deve acabar aí nos próximos dias. Alguns vão falar, mas Thiago, e essas joias do Ramagem? Entram na investigação? Entram, mas deve ser uma investigação nova, ou vai anexar e fazer um relatório complementar com o caso das joias. Veremos. O fato é que, acabando a investigação da BIM paralela, a Polícia Federal vai ter aí tempo e agentes disponíveis para investigar, e eles já falaram que o próximo da fila é isso, os cartões corporativos de Michele Bolsonaro. E aí, prepare-se. Espero aí que em setembro o Lula mude o Procurador-Geral da República, ou que nesses 5 meses ele mude da água para o vinho. Acho difícil. Espero também que o Bolsonaro acabe sendo aí condenado pelo caso das joias também, antes da eleição aí de 2026, porque o plano da elite financeira do Brasil, eu já falei, dos bilionários, é o quê? Bolsonaro condenado só por golpe de Estado, para quando chegar aí a eleição, ele tem que fazer campanha para o Tarcísio, o Tarcísio, se for eleito, dá o indulto para o Bolsonaro. Se o Bolsonaro for condenado por outras coisas, fica difícil para o Tarcísio dar o indulto. É isso, tá? Esse é o plano deles, eu tô falando todos os dias aqui. Eu peço a sua inscrição no canal e não esqueça que em algumas semanas vamos lançar o nosso curso de Instagram para você aprender aí as melhores técnicas, aprender como funciona o algoritmo e aprender como fazer vendas e ganhar dinheiro no Instagram. Seguimos aqui na luta. Falou!